tá bom? Então, eu vou continuar aqui do ponto que nós paramos na aula passada, sobre os questionamentos da aplicação do 507A, e como eu prometi, eu vou colocar aqui alguns modelos, e estes eu já aviso, eu não posso disponibilizar, por quê? Porque é uma documentação interna, eu tirei o nome por óbvio das partes, tomei o cuidado, aquelas que me apontam como mediadora ou como árbitra, eu posso colocar aqui, não tem problema nenhum, mas eu não posso disponibilizar para vocês. É mais para a gente fazer uma análise, para que vocês possam saber como que é uma cláusula compromissória. A que eu escolhi, inclusive, é uma cláusula compromissória... na verdade, é uma cláusula escalonada, então tem uma parte que é uma cláusula compromissória só da arbitragem, e tem uma outra parte que tem uma questão de mediação, tá bom? E o compromisso arbitral. Assim a gente consegue conectar todas as nossas ideias, tá bom? Então, pegando do que a gente viu na aula passada, eu coloco a aplicação do 507A, a questão da pré-reforma, né? Se a gente tinha um vácuo legislativo. Sim, a gente tinha um vácuo legislativo, e não sei quem acompanha a questão da possibilidade da utilização da arbitragem para o que eles chamaram, num primeiro momento, de altos cargos. Em 2014, houve a proposta de fazer uma modificação, não na CLT, mas na lei de arbitragem, para a possibilidade da arbitragem em contratos individuais de trabalho, para o que eles chamavam lá de altos cargos ou cargos de confiança. Então, pré-reforma, eu já tinha aí um movimento de vamos utilizar a arbitragem para contratos individuais no âmbito trabalhista, mas a primeira proposta efetiva não foi no diploma laboral, não foi na CLT, foi na própria Lei 9.307 de 96, ou seja, na própria Lei de Arbitragem. Eu lembro que quando da votação, e foi em 2014, eu nem dormi na data, eu estava muito esperançosa de que passasse essa modificação, essa implementação, ou seja, né, a última modificação que a gente teve na lei de arbitragem foi em 2017. Essa proposta foi em 2014. Na época, mais uma vez, era para altos cargos e cargos de confiança, e eles não estabeleciam um teto. O critério ia ser mais mesmo na questão de aonde estava aquele empregado no quadro de funcionários. E foi vetado em 2014, na lei de arbitragem. E eu me recordo, na verdade, que quando eu descobri que foi vetado, eu fiquei um pouco desacreditada, e nem nos meus melhores sonhos eu achei que em 2017 a gente ia ter a implementação de algo parecido, mas não na lei de arbitragem, na CLT. Então, só para vocês entenderem que pré-reforma, há muito tempo já se discutia a inserção ou a positivação da prática que já acontecia no Brasil, tá bom? Então, inovação do artigo no ordenamento pátrio ou positivação de uma prática. Acho que fica claro que é a positivação de uma prática, e por isso que há tempo se tenta positivar em algum diploma jurídico, ou na lei de arbitragem, e aí acabou que foi na CLT, né? Tem aí um questionamento também, quando da reforma, da constitucionalidade do artigo 507A da CLT, se ele acaba trazendo aí uma diferenciação entre os trabalhadores e se isso seria inconstitucional ou não. E, por fim, um pouco do que o Dr. Mário Sérgio perguntou, como que a gente faz para aplicar o 507A nos contratos individuais que estão em curso, né? Já que a reforma ela começa a ter vigência em novembro de 2017. Respondendo mais uma vez e trazendo o questionamento que o próprio Dr. Mário Sérgio trouxe na aula passada, o que eu tenho visto na prática é a elaboração de aditivos contratuais para altos cargos ou altos executivos que se enquadrem no 507A,
ou ainda a previsibilidade dessa cláusula compromissória nos distratos, tá bom? E o último questionamento que eu trago aqui, antes de projetar aqui para vocês uma cláusula compromissória e um compromisso arbitral, é se a cláusula compromissória é a melhor forma, é a melhor espécie da convenção de arbitragem para os contratos individuais de trabalho. Ao meu ver, e eu já dei um spoiler, né, na aula passada, não. Eu continuo entendendo que a melhor forma da convenção de arbitragem, a melhor espécie da convenção de arbitragem para aplicabilidade em contratos individuais, seja de autos executivos que contemplem o 507A, seja para aqueles que não estão na hipótese delineada pelo 507A, seja o compromisso arbitral. Por quê? Porque, de novo, né, quando eu estou no momento da contratação, eu tendo a aceitar aquilo que o meu trabalhador propõe, né? O contrato de trabalho, ele guarda muita similaridade a um contrato de adesão, um contrato consumerista, em que eu não tenho ali uma bilateralidade atributiva, eu não tenho ali uma discussão plena dos termos daquele contrato de trabalho, né? E isso pode ser o quê? Questionado em uma ação para anular a arbitragem ou anular a possibilidade da inserção dessa cláusula compromissória. Ai, pera lá. Só um instantinho. Eu acho que na aula passada a gente viu aqui já algumas das vantagens e eu trouxe aqui nesse slide, continuando um pouco das especificidades do conflito trabalhista, né? Na verdade, o conflito trabalhista, ele guarda em si mesmo várias facetas, né? Eu não sei, para os estudiosos aqui de resolução de conflitos, quando a gente estuda a teoria geral do conflito, a figura, né, que demonstra o conflito é o iceberg, né? E a gente sabe que o iceberg, na verdade, aquilo que a gente consegue visualizar é o que está, é uma partinha muito pequena dele, o que está acima do oceano, acima do mar. O grande problema do iceberg não é aquilo que a gente consegue ver, é aquilo que a gente não consegue ver, é o que está, né, submerso no mar. O conflito, de uma certa forma, ele pode ser expressado dessa forma, e o conflito trabalhista também. Aquilo que num primeiro momento a gente consegue visualizar no conflito trabalhista é o conflito pecuniário, seja para qualquer tipo de empregado, de trabalhador, de relação jurídica. Mas, na verdade, o grande drama desse conflito é igual à figura do iceberg, é aquilo que a gente não consegue visualizar a olho nu, que são conflitos de compreensão. O que eu chamo aqui de conflitos de compreensão, né? Quando eu saio do espectro dos autos executivos, em que tem ali um grau de escolaridade, dependendo do nível de escolaridade do trabalhador, o fato dele não compreender os seus direitos, dele não conseguir calcular em concreto o quanto ele precisa receber, o quanto lhe é devido, acaba o quê? Acaba suscitando conflitos. Não porque ele não recebeu corretamente aquilo que lhe era devido, mas porque ele não compreendeu, ele não sabe efetivamente quais são os seus direitos, ele não consegue calcular aquilo em conflito, aquilo em concreto. Então, quando eu tenho uma arbitragem trabalhista em que eu coloco ali para ele um assistente, eu gosto mais de chamar de assistente do que de advogado dativo, porque, pelo menos na maioria das instituições arbitrais que eu tenho conhecimento, o advogado dativo, ele não recebe ali uma procuração. A gente precisa ser sincero, por quê? Porque o advogado que vai prestar assistência naquele ato para aquele trabalhador, para aquele empregado, ele não tem um relacionamento prévio com ele, né? Ele não foi efetivamente contratado
pelo empregado, pelo trabalhador. O que a Câmara de Arbitragem, o que a instituição cede ali para ele, é uma assistência, mas é uma assistência extremamente válida. Por que é uma assistência extremamente válida? Porque a partir do momento que o trabalhador, que o empregado, ele recebe ali uma assistência técnica, alguém que lhe explique o termo de rescisão de contrato de trabalho, explique para ele como é elaborado o cálculo das horas extras, como que é elaborado o cálculo do saldo, como que se calcula o 13º, férias, TLR, ele começa a entender e tirar as dúvidas dele. Muitas das vezes isso evita um próximo conflito ou um questionamento pós-arbitragem trabalhista. Mas isso, de verdade, não diz respeito a uma questão de direito. Eu costumo dizer que é uma questão extra-direito e pedagógica. O fato dele poder tirar as dúvidas dele e calcular e recalcular, saber em concreto o que ele tem que receber, faz o quê? Faz com que a arbitragem trabalhista tenha sucesso, tá bom? Depois eu tenho ali conflitos morais, conflitos psicológicos e conflitos de reconhecimento. O que eu chamo de conflitos de reconhecimento no conflito trabalhista é a identificação que o trabalhador tem com a empresa na qual ele trabalha. Quanto mais tempo de contrato de trabalho ou de prestação de serviços ou de relação jurídica, né, que a pessoa tenha com aquela determinada empresa, maior é o conflito de reconhecimento que ela tem, né? Como assim, Evelyn? Vamos lá. Eu costumo dizer, eu comecei na primeira aula, que quando as pessoas pedem para que a gente se apresente, invariavelmente a gente fala o nosso nome e fala o que a gente faz. Então, quando me perguntou, Evelyn, quem é você? Quem é você, né? Eu sou a Evelyn, sou advogada, professora de direito. A gente não fala sobre a nossa família, não fala nosso estado civil, ou seja, a nossa identificação com o nosso trabalho é muito grande. Quando a pessoa trabalha muito tempo em uma empresa, é muito comum que ela fale, meu nome é João e eu trabalho na empresa X. Ou seja, a apresentação social dele, o encontramento dele no mundo se dá dessa forma, ele se entende dessa forma. À medida em que ele é dispensado do local de trabalho dele, ele meio que perde o seu local no mundo. A sua existência começa a ser um pouco questionada por ele mesmo. Por quê? Porque ele se identificou muito tempo como sendo um trabalhador, como sendo um empregado identificado com aquela marca, com aquela empresa. Então, na maioria das vezes, o conflito trabalhista, ele é suscitado por conta desse conflito de reconhecimento. E aí não importa se você é um alto executivo, enquadrado na hipótese do 507A, ou se você é, por exemplo, um pedreiro. Ele entende o momento da dispensa dele como injusta. Por quê? Porque, na verdade, ele vai perder um pouco de pertencimento daquela comunidade na qual ele está inserida, como ele se entende no mundo. Vou dar 2 exemplos, né? Antes da pandemia e pós-pandemia, né? Antes da pandemia, o que acontecia, né? Geralmente, contratos de trabalho ali de 5, 7 anos, era muito comum, principalmente na construção civil, os questionamentos serem, não, tudo bem, eu entendi, estou recebendo tudo direitinho, mas assim, eu não concordo com a minha dispensa. Aí o assistente pergunta, mas assim, por que o senhor não concorda com a sua dispensa? Não, porque fulano de tal bebia na obra. Então, ele que tinha que ter sido mandado embora, não eu. Não, mas eu sempre fiz o meu trabalho direitinho. E aí o assistente sempre precisa explicar, né, que o ato da demissão,
é mera liberalidade da empresa, né? Ela pode, a todo e qualquer tempo, dispensar o trabalhador. O que ela tem por obrigação é efetuar os pagamentos de acordo com a CLT, de acordo com a Constituição, de acordo com as convenções, enfim. Mas ela pode dispensar. E aí, o que a gente percebe, né? Eu, como diretora, sempre selecionava algumas audiências para assistir, para ver o que estava acontecendo, que provavelmente o questionamento, se houvesse o questionamento na Justiça do Trabalho, ela, de um caso desse, por exemplo, não teria a ver com o fato da empresa ter deixado de efetuar qualquer tipo de pagamento. Mas provavelmente o repique seria suscitado porque aquele trabalhador, aquele empregado não concordava com a dispensa dele. Ele não queria ser desligado daquela empresa, ele queria continuar trabalhando naquela empresa porque ele gostava de trabalhar naquela empresa. E aí, quando isso é questionado na justiça, na verdade, o que acaba sendo questionado é a arbitragem trabalhista, quando, na verdade, é o descontentamento dele, é o conflito de reconhecimento. Muito disso acontece também, na maioria dos casos, nos autos executivos, mais ainda, né? Porque o auto executivo, ele personifica aquela empresa, aquela marca que ele trabalha. Se é um auto executivo expatriado ainda, são pessoas que dedicam aí minimamente 20, 25 anos a uma determinada companhia. E eu sempre dou o exemplo de uma mulher, uma auto executiva, que eu posso contar o milagre, né? Mas eu não posso contar o santo. Ela trabalhou 30 anos em uma empresa multinacional. Ela recebeu absolutamente tudo, um pacote de remuneração fora, né, das verbas rescisórias maravilhosas, pacote de outplacement, né, que a gente fala, ou seja, de recolocação profissional. A empresa ainda era uma empresa automobilística, né, por assim dizer, então ela ia ganhar lá 5 veículos, previdência privada, a empresa ia continuar pagando para ela uma quarentena para que ela não trabalhasse não vazasse ali dados sensíveis, né, para concorrência. Assistência médica, um plano XYZ que ela tinha, ia ser pago ainda por mais 3 anos. Estava tudo certo. Tudo que a advogada dela pediu, e por óbvio, né, nesses casos, esses autos executivos têm advogados tão abalizados quanto os advogados da empresa. E aí, no meio da audiência, ela falou, não, tá tudo certo, eu vou assinar, vamos continuar aqui a arbitragem. A única coisa é que está faltando a carta que eu pedi da matriz francesa, que eu havia pedido uma carta falando, como se fosse, gente, na verdade, uma carta de referência, mas é óbvio que uma profissional dessa não precisa de uma carta de referência, né? Mas um dos pleitos que ela tinha feito ali, que nada tinha que ver com dinheiro e tal, é que ela recebesse como se fosse assim uma carta de reconhecimento da matriz francesa, assinada pelo presidente mesmo, geral da companhia, atestando ali os bons serviços prestados. Ela passou 25 anos naquela empresa. E o advogado da empresa pegou e falou assim, não, isso não é praxe. A gente não tem como conseguir essa carta para você. Todas as suas questões financeiras estão sendo cumpridas. E naquele momento a executiva falou, tá bom, então não vou assinar mais nada e eu vou entrar com uma ação. E eu lembro, foi uma das primeiras arbitragens que eu participei, assim, de auto executiva, e logo depois que ela falou isso, ela começou a chorar, copiosamente. E naquele momento eu entendi que a arbitragem trabalhista de autos executivos nada tem a ver com dinheiro, né? Porque a gente está falando de empresas que têm a provisão, que vão fazer essa dispensa de forma programada, o executivo vai receber, mas na maioria das vezes, o fato dela, inclusive assim, dela não ter mais acesso ao e-mail corporativo, de terem retirado as coisas dela sem falar com ela antes,
ou dela não receber uma carta da matriz francesa, assinada pelo presidente, e o que quer que seja, impactavam muito mais do que a questão financeira, tá? Nesse caso específico, eu fiz uma pausa, tá bom? No procedimento, tomei a liberdade de usar uma salinha de apoio, conversei com os advogados da empresa e falei assim, olha, para mim está muito claro que o acordo falta muito pouquinho para sair, e, na verdade, se vocês não conseguirem essa carta, que foi o único pleito muito específico, né, que ela tinha, a gente não vai conseguir fazer por arbitragem. Ela vai ajuizar uma ação. E aí, a arbitragem tem dessas, né? Você pode remarcar para uma próxima sessão de arbitragem ou de audiência, né? Enfim, e eles conseguiram essa carta. Mas o clima ficou bem abalado, e é isso que eu falo, os conflitos de direito do trabalho, seja você um trabalhador da construção civil ou um alto executivo, tem muito a ver com a questão do reconhecimento, ou seja, eu ser reconhecida pela minha empresa, e, de novo, né, a minha personalidade, a minha pessoa física se confunde com a pessoa jurídica da empresa. Então, o momento da demissão é um momento que não é feliz para ninguém. Então, nesse sentido, a arbitragem trabalhista, se feita por profissionais hábeis, que estão sensíveis e que conseguem ver essa multidisciplinariedade do conflito trabalhista, pode auxiliar bastante. Tudo bem, gente? Está todo mundo muito quietinho? Tudo bem? Coloquei aqui, olha, na verdade... Tudo bem, professora, muito obrigado. Obrigada. Eu coloquei aqui o curso de arbitragem trabalhista, mas a gente precisa ver algumas outras hipóteses que não sejam só a arbitragem, sim soluções extrajudiciais. Então, o que eu trouxe aqui? Ó? Enquadramento de algumas hipóteses no espectro de soluções extrajudiciais, levando em consideração que esse curso é dado à luz do sistema multiportas, né? Então, coloquei lá, dispensa e remuneração do alto executivo, expatriado ou não, o caso da representação comercial, que é um híbrido entre relação civil, né, e relação trabalhista. Coloquei o auxílio, né, questão para empregado com pouca qualificação ou escolaridade, no que eu chamo aí de regime místico, né? O que é o regime místico? Ele começa, de novo, eu sempre dou um exemplo da construção civil, ele vai lá e trabalha sem vínculo, de forma totalmente errada, né? 2 ou 3 vezes na semana, depois ele passa para a CLT, ou a questão também de dispensas coletivas, né? Na pandemia, em razão, né, da dificuldade econômica das empresas, a gente trabalhou bastante com dispensas coletivas, e as dispensas coletivas têm muito essa questão mesmo, né, seja do parcelamento, porque a empresa na pandemia não tinha o provisionamento, ela quebrou, ela quer honrar os seus pagamentos, mas ela quebrou. E aí a outra pergunta que eu falo, aproveitando do parcelamento, já que tem um condão mais prático, qual o parâmetro que vocês acham que as instituições de arbitragem, isso não está lá no manual da prática do CONIMA, que a gente vai analisar hoje, mas quando eu tenho a possibilidade de uma sentença arbitral conceder o parcelamento das verbas rescisórias, qual é o parâmetro que vocês acham que deve ser utilizado? Pode falar, doutor Mário Sérgio. Eu entendo, nas negociações que eu tive nesse caso, eu entendo que é situação que a empresa está financeiramente, quer dizer, a forma que ela tem. Ó, eu posso pagar isso. Não sei, eu uso muito um argumento, ó, ou paga isso, se vocês forem acionar, nós vamos ficar brigando 10 anos e vocês não vão receber nada. Então, doutor Mário Sérgio é advogado de empresa, de sindicato patronal, né? Então tá. Mas o parâmetro não é esse, não, porque agora eu vou dar o parâmetro, né, como diretor executivo de instituição de arbitragem. Perfeito, não, estou aprendendo aqui, vamos aprender. O parâmetro, e de novo, esse parâmetro, ele muda de instituição para instituição. O meu papel sempre é não trazer desprestígio ao Instituto da Arbitragem.
Então, principalmente na pandemia, era muito comum várias empresas ligarem e falarem assim, não, doutor, olha, eu tenho aqui 20 dispensas para fazer, só que eu só vou conseguir cumprir esse pagamento se for parcela de R$500. E aí é o que eu pergunto, né? A gente vive com R$500 por mês? O parâmetro razoável que eu adoto, seja como diretora executiva ou seja atuando como árbitra, é que se houver o parcelamento, primeira questão, o parcelamento é a hipótese extraordinária, não é a regra. Então, o parcelamento pode ser concedido, mas, de novo, de forma extraordinária. E se ele for concedido e ele for acordado entre as partes, o parâmetro mínimo de parcela é respeitar o quê? A remuneração mensal do empregado. Particularmente, eu ainda aconselho que seja a remuneração mensal mínima do empregado, do funcionário, ou um pouquinho mais. Então, assim, se ele recebe R$1.500 por mês e a rescisão deu lá R$10.000, a parcela ideal para mim seria entre R$2.000 e R$2.500. Por quê? Porque ele recebe um pouquinho mais do que ele está acostumado a receber mensalmente, ele já consegue ter acesso, né, ao fundo de garantia, a multa dos 40%, mais as parcelas do seguro-desemprego, e vai chegar um momento em que ele vai receber aquela parcela, mais a parcela do seguro-desemprego, e ele vai conseguir o quê? Se organizar, seja para se recolocar no mercado de trabalho, seja, né, para, enfim, essa composição de valores é extremamente importante. Por quê? Porque é o típico caso que pode causar questionamento na Justiça do Trabalho. E aí, de novo, não diz respeito à atuação da instituição de arbitragem ou à arbitragem trabalhista em si, já que a gente está falando de aspectos práticos da arbitragem trabalhista. Se você... E isso vocês vão achar vários julgados nesse sentido. Doutora. Oi, pode perguntar quem fala. Nesse tópico ainda, por favor. Quem está falando? É Nelson. Oi, seu Nelson, diga. Tudo bem? Tudo. Nesse caso, por exemplo, as parcelas podem ser até de 20 meses, digamos. Então, essas parcelas, a senhora costuma sugerir, ou é aceito, fazer a atualização das parcelas pelo TJ-Calc? Eu vou falar de novo. Ele demora muito, ele vai ficar congelado. Eu vou falar o que eu aconselho, tá? E o que eu aconselho, na verdade, mudou bastante no pós-pandemia e na pandemia. 2020 e 2021 foram anos muito sensíveis, que pela primeira vez eu vi funcionário e preposto chorar em audiência, né, ainda no contexto da pandemia, em audiência remota e síncrona, de funcionário falar assim, não, eu entendo, o dono da minha empresa não tem como me pagar, a gente não tem trabalho, mas mesmo assim, porque, de novo, né, eu não tenho fiscal do INSS na minha sala, eu não tenho a questão da publicidade, então a gente precisa tomar cuidados. Em nenhum lugar eu tenho regramentos gerais que tragam como que você vai equalizar esse parcelamento. A OAB não trata de... Assim, a OAB não vai fazer isso, o CONIMA não vai fazer isso, então eu entendo que quem... Já passa a palavra, tá, Jordane? Quem vai equalizar é a direção da instituição de arbitragem ou o árbitro que vai atuar no caso em concreto. Particularmente, trabalho há quase 15 anos, né, vai fazer 15 anos em março do ano que vem, eu não entendo que acordos acima de 12 parcelas sejam factíveis para arbitragem trabalhista, mesmo num contexto de pandemia, pode ser factível e aceito na Justiça do Trabalho, na mesa do juiz, mas na arbitragem trabalhista isso pode ser questionado. Parcela a menor da remuneração mensal não tem como fazer, é um termo que vai ser questionado, e
eu nunca coloco atualização por juros e correção. De novo, cada instituição trabalha de um jeito, cada árbitro trabalha de um jeito. Eu sempre prefiro, de forma bem extraordinária, e só no contexto de 2020, 2021, eu entendi que não tinha outra forma, e aí, assim, compôs a parcela com o valor exato da remuneração daquela pessoa, porque a empresa quebrou, não tinha o provisionamento, mas via de regra, para que se não tenha problema, para que não tenha questionamento na Justiça do Trabalho, para que não gere o tal do repique, o ideal é um valor ainda acima da remuneração mensal e tentar condensar essas parcelas em no máximo 6, 7 vezes. Parcelamento de 20, de 30, eu nunca fiz, pretendo não fazer, continuo tendo essa opinião. Por quê? Porque é o típico caso que vai ser questionado na Justiça do Trabalho, e aí pode-se aventar uma má-fé de quem está atuando no caso, tá bom? Mas, de novo, não existe esse regramento. O que se tem é uma prática. Cada instituição de arbitragem atua de uma forma, cada árbitro atua de uma forma, mas, de novo, a questão do parcelamento das verbas rescisórias, indenizatórias, elas têm que ser lidas com parcimônia. É de forma extraordinária, não é a regra. E tem que ter essa composição de valores, porque senão a gente vai ter problema. Jordane? Boa noite a todos. Evelyn, nesse exemplo que você deu, né, vamos esquecer a pandemia, mas o exemplo que as partes querem fazer um parcelamento a perder de vista. Então, eu não faço. Sim, mas a pergunta é o seguinte: nesse caso, você declina de atuar como árbitra ou você declina a arbitragem? E já a segunda pergunta: os árbitros que atuam na tua entidade, eles já são previamente orientados? Exatamente, é isso que eu ia falar. Aí tem as duas questões, né? Nos últimos tempos, aí trazendo um pouco da trajetória, né? Eu basicamente só atuo como árbitra em casos de autos executivos e faço a direção executiva das demais dispensas. Então, quem trabalha comigo já sabe, assim, esse tipo de caso nem chega para eles, porque eu já faço ali, como diretora executiva, eu já declino os casos. Eu falo, desculpa, a gente não vai atuar, você fique à vontade para procurar outra instituição. Essa história de parcelamento de 20 vezes, a perder de vista, com parcela de R$500, eu não trabalho com isso. Por quê? De novo, num primeiro momento, é óbvio, como diretora executiva de uma instituição de arbitragem, você o quê? Você deixa de ganhar o valor das custas da arbitragem, de trazer dinheiro, né? Mas sempre você tem que pensar a longo prazo. É o tipo de caso que vai gerar questionamento. Então, é exatamente isso. Já faz mais de uns 6 anos que raramente, só se alguém assim da equipe não pode, eu não atuo mais com as audiências que eu chamo ordinárias do dia a dia, mas sou eu quem faço toda a prévia, toda negociação, ajudo a equalizar, eu trago para a sala ali, para o árbitro, para o assistente, tudo já pronto. E aí, se for muito fora desse enquadramento, infelizmente, a gente não vai poder atuar. Por quê? Porque vai dar errado. Vai dar errado, tá? Agora, em autos executivos, isso não acontece. Tem até parcelamento, mas aí é parcelamento assim, você está recebendo R$500 mil cada mês, esse tipo de coisa. Então, é outro caso, né? Que são as obrigações dilatadas no tempo. Às vezes, tem obrigações assim, que eles recebem de 6 em 6 meses, algum valor, enfim, aí é totalmente diferente. Mas eu não aconselho. De novo, não está escrito em nenhuma lei, não está escrito em nenhum código, né? Não é nenhuma guideline do CONIMA, né? Da OAB, cada profissional faz de uma forma, mas assim, eu atuo nesse nicho e eu acho que eu tenho que contribuir para que a gente não tenha tantos questionamentos.
E esses casos de parcelamento de 20 parcelas, valor de R$500, vai dar questionamento. Então, eu prefiro não atuar. Doutor Mário Sérgio levantou a mão. Não, é que você falou, realmente, eu sou advogado de empresa. Eu sei, doutor. Essas propostas... Acontecem. A gente faz em audiência, normalmente, quando está nessa situação. Quer dizer, em arbitragem, eu entendi o teu ponto e acho que realmente, você fazer um negócio desse, para daqui a 5 meses o empregado entrar com a ação, anular tudo, é o que você comentou, aliás, você falou na aula passada, você vai queimar a instituição... Sim. Pode até o Ministério Público entender que houve uma... Exatamente. Por Perfeito, isso que eu falo. Entendi perfeitamente o que você está... Maravilhoso. Muitos advogados falam para mim, mas doutora, se eu fizer uma proposta dessa na mesa do juiz, 20 parcelas de R$500, ele vai fazer. Só que então, eu não sou juíza. A arbitragem é o quê? Sem falar muito, de novo, sem ser muito teórica, sendo bem prática, a arbitragem é uma justiça privada, é uma solução extrajudicial e pré-paga. Então, esse tipo de coisa na arbitragem, ela não tem a mesma conotação do que é feito na mesa do juiz. Quando tem o questionamento, os questionamentos já começam assim, é uma empresa, é uma instituição de arbitragem que está claramente em conluio com a empresa para prejudicar o trabalhador, onde já se viu parcela de R$500 para receber em mais de 2 anos. É isso que acontece. É o que eu ia alegar, viu, se eu fosse advogado empregado. Exatamente. Você não precisa ir muito longe. Faça uma pesquisa muito rápida de jurisprudência. Eu já estou acostumada com esse tipo de coisa. Então, assim, e a maioria dos advogados da empresa, ou o próprio RH da empresa, quando entra em contato com a instituição de arbitragem, fala isso, fala, doutora, mas assim, se eu fizer isso na justiça, ele aceita. Aí eu falo, então você vai ter que ver outra via, porque assim, aqui não tem como fazer. Mas, de novo, é uma postura pessoal minha, né? Por quê? Porque eu sei que dá errado, e depois... para assinar termo de ajuste de conduta junto ao Ministério Público do Trabalho, para ter mais uma sentença anulada, eu acho que não vale a pena, tá? Mas, de novo, né, cada pessoa pensa de uma forma, perguntar não ofende, fazer a proposta não ofende, da mesma forma que você declinar de atuar como árbitra ou a instituição de arbitragem simplesmente falar não iremos atuar nestes casos, também não ofende. E eu vou dizer para vocês, a utilização da arbitragem trabalhista, a instituição de arbitragem também precisa ajudar a doutrinar os seus usuários. O que é ajudar a doutrinar os seus usuários? Ao longo aqui da minha prática, o que eu percebo é assim, muitas das vezes uma empresa, o RH liga e faz uma proposta dessa, e eu falo assim, olha, não dá para atuar, não dá para fazer dessa forma, dá para fazer desta outra forma. Aí o que ela faz? Tá bom, Evelyn, muito obrigada, vou procurar outra instituição de arbitragem. Aí procura outra instituição de arbitragem, invariavelmente faz da forma lá que o RH ou que o advogado da empresa quis, e aí se tem a anulação, o questionamento, a dor de cabeça e tudo mais. Depois, dá uns 2, 3 anos, a mesma empresa liga e fala assim, doutora, então, realmente, vou fazer aqui da forma que a senhora tinha sugerido da outra vez, fazer daquele jeito não dá certo, a gente teve a sentença anulada, devia ter discutido da outra vez, muitas vezes, né? Porque assim, eu não atuei em um caso de arbitragem, eu atuo na área há mais de 15 anos, então você tem que ter paciência para esperar também isso acontecer. Muitas das vezes eles mandam lá uma proposta do tipo, temos aqui 100 casos desse jeito, só dá para fazer desse jeito. Eu, como diretora executiva, mando uma outra proposta, olha, desse jeito não dá, tem que melhorar aqui as parcelas, o pagamento tem que ser dessa forma e tal. Às vezes a gente chega no meio termo e faz de uma forma que fique bom para todo mundo. Porque o que não dá é você sujar o nome da instituição e trazer um desprestígio para o Instituto da Arbitragem Trabalhista. Tá bom?
E, de novo, o que acontece na Justiça do Trabalho, eu sei, parcela de 500, 20 vezes, mas lá pode, né? Na arbitragem trabalhista, de novo, justiça privada, pré-paga, solução extrajudicial, não tem muito como fazer milagre, tá bom? Bom, vou tirar aqui o slide e eu vou abrir aqui, na verdade, agora, para vocês conhecerem. Ai, meu Deus. Doutora, só uma pergunta no intervalo aí, com relação à arbitragem, né? No caso, o advogado ele tem que ter uma empresa para isso, né? Ele não pode arbitrar independentemente. É só uma dúvida. Alô? Marli, eu acho que ela caiu ela saiu da sala, sem querer. Ah, sim, é porque ficou mudo, né? Achei que estava pensando em alguma coisa. Voltei. Ela voltou. Calma. Foi. Talvez isso pergunta aconteça é, algumas vezes. Fiquem calmos, tá bom? doutora, Fiquem calmos. doutora, a pergunta é o seguinte: Pode perguntar, já estou aqui com a cláusula. para trabalhar a arbitragem, é necessário que o advogado tenha uma empresa para isso. Ele não pode atuar independentemente, certo? Porque é muito arriscado nisso, né? Porque eu já vi casos Espera que lá, Marli, advogados ganharam na justiça, foram contestados, essa tal pré-arbitragem, mas ganharam de certa forma, né? Mas que é necessário ter uma certa, um certo amparato, né, para que isso seja legal ou legalizado, não sei, né? Seria Espera lá, isso. Marli, eu não sei o que você... Espera lá, vamos voltar. O que você está perguntando para mim? Vamos lá. Isso nunca pode ocorrer, eu acho que é isso que você quer dizer, né? Você vai ter que ter o quê? O advogado trabalhista ou o advogado, ele nunca vai poder fazer uma arbitragem no escritório dele. É isso que você quer perguntar para mim? É isso? É, sim, que eu já vi casos que advogado trabalhou com arbitragem e a OAB anuiu, né? Houve casos aí que eu já vi, coisas assim, né? Mas na verdade eu acho que não, né? Que tem que ter um aparato todo não é ali, que tem um aparato, são coisas diferentes, ó. Escritório de advocacia, por exemplo, eu não tenho escritório de advocacia. Porque eu entendo, é porque eu, em mim mesma, eu sou a árbitra e mediadora em alguns momentos, quando eu sou indicada, em alguns casos, e eu trabalho numa instituição de arbitragem, tá bom? Eu não trabalho num escritório de advocacia. Eu nem me apresento muito como advogada, eu sou uma profissional de resolução de disputas. Exatamente isso. Se você entendeu o ponto, é isso. A arbitragem trabalhista, para que ela seja lícita, legítima, transparente, ética, ela precisa ser feita aonde? Em uma instituição especializada de arbitragem. Não tem nada que ver com o escritório do advogado, nem tampouco com a empresa. É um ambiente neutro, tá bom? O pressuposto da arbitragem é você ter um terceiro imparcial. Para você ter esse terceiro imparcial, o advogado da empresa, o advogado do empregado, ele não tem nada a ver com essa relação. Você vai procurar uma instituição para fazer isso. É isso que você estava perguntando? Sim, entendi. Tem que ter uma empresa especializada nisso, é isso? É uma empresa, mas a designação correta é uma instituição, tá bom? Então, é uma instituição como a Camis, a Brasil-Canadá, a AmCham. Entendi. Então, Tá seria bom? É uma instituição, você, é uma instituição privada,
Entendi. Seria muito é o que é uma difícil empresa advogado, o escritório de advogado atuar nessa área aí, porque seria uma coisa neutra, separada, uma empresa que faria só esse tipo de coisa, certo? Sim, dona Marli, você fala da onde? Eu falo do Rio de Janeiro. Olha, Marli, no Rio de Janeiro, a gente tem várias instituições. Por exemplo, na instituição que eu trabalho, tem a Camis Rio de Janeiro. Você pode entrar no site lá da Camis e tem uma Camis aí no Rio de Janeiro, tá bom? O Nelson colocou aqui. Aí eu falo o seguinte, qual seria a vantagem, assim, que eu não vejo assim, muita diferença, né, do acordo judicial com a Câmara, né, extrajudicial do árbitro. Eu não vejo assim, muita coisa, muita vantagem para o trabalho do advogado, entendeu? Não sei se se podia Olha, explicar pra Marli, mim. gostei muito da sua pergunta, porque muito do preconceito e da não utilização da arbitragem trabalhista vem justamente no temor que os advogados trabalhistas têm em, de repente, não receber os seus honorários. Pode ser um temor, certo? Então, a primeira coisa que eu vou dizer para você é: sejamos francos aqui, estamos no meio de muitos advogados, mas a gente sabe que a Justiça do Trabalho, durante muito tempo, foi templo de lide simulada. O que é lide simulada, né? A famosa casadinha. Por quê? Porque muitas das vezes a empresa está em colúnio com o advogado do empregado, quer uma executoriedade e fala: não, vamos fazer uma lide simulada. E isso é condenável, né? Se o juiz pega você fazendo isso, você pode ter até a sua OAB cassada. Lógico. Essa é uma questão. A outra questão, Marli, na arbitragem, os honorários também são devidos. Então, nada obsta que você leve o seu cliente na arbitragem, e isso acontece cada vez mais, às vezes não nesses casos tão ordinários, mas, por exemplo, nos casos de autos executivos, representação comercial, prestação de serviços. O que você cobra para entrar com uma ação na Justiça do Trabalho é o que você vai cobrar para fazer um requerimento de arbitragem numa instituição de arbitragem. É os mesmos honorários. Evelyn, se eu puder só para esclarecer, vocês querem procurar, procure a Camis, que eu trabalho, vou fazer a propaganda, tá? Ela é brilhante. Seguinte, eu sou advogado há 46 anos, a Evelyn sabe disso, eu já sou. É o seguinte, eu tenho atuado em nos dois lados, a atuação do advogado é a mesma. Exatamente. Você vai ter a mesma, a diferença é que, vamos dizer, numa câmara de arbitragem, eu não vou ficar discutindo provas, mas a atuação com o seu cliente é a mesma. Eu tenho atuado muito e uso a câmara, facilita. O principal é o custo menor, o tempo rápido e a solução. E um problema para grandes empresas é amanhã você levantar, você vai vender a tua empresa, vai fazer um negócio, levanta, você tem lá 500 processos de um passivo monstruoso. Isso impede muita negociação em termos de investimento estrangeiro. Então, Marli, o advogado, eu faço a mesma coisa. Eu sento lá, a diferença, para mim, o árbitro ou a mediadora seria a autoridade competente naquela entidade que é privada, e a atuação do advogado é a mesma, não tem diferença, viu, Marli? Não... Agora, eu não posso ser árbitro de um cliente meu. Aí é absurdo, e eu não faço mesmo, não tenho essa... Tem uma ética que a gente segue há 46 anos. A questão seria a seguinte: como seriam feitos os cálculos trabalhistas? Seria feita uma planilha pelo advogado que está contestando, então, qual da parte que seria... Como seria contestar os cálculos trabalhistas? Marli, geralmente funciona da seguinte forma, tá? De novo, eu vou mostrar aqui para vocês uma cláusula compromissória e um compromisso arbitral hoje. Na última aula, eu vou mostrar um requerimento de instauração de arbitragem. O que é um requerimento de instauração de arbitragem? É o que equivaleria, Marli, à sua reclamação trabalhista, à sua petição inicial da reclamação trabalhista. Aquilo que você colocaria para pedir, por exemplo, na sua reclamação trabalhista, inclusive com a cobrança dos seus honorários, é o que você vai levar na instituição de arbitragem. Entende?
Eu entendo, mas eu como sou advogada De reclamante? de empresa, De empresa? eu já vi pessoas, né, colocando ações assim de R$ 150 mil, um Sim, absurdo, um não, mas assim, absurdo, vamos lá. totalmente fora da Sim, realidade. mas aí Então, é a meu mesma querido, coisa. Ó, Marli, eu vou dar uma dica para você. Eu vou continuar aqui porque eu tenho que focar, mas no material eu não disponibilizei, mas eu vou disponibilizar amanhã. Eu vou disponibilizar o texto seco da lei de arbitragem, tá bom? Por quê? Então, só para você entender um pouquinho do Instituto da Arbitragem, não sei se você viu a primeira aula da professora Gabay, o que acontece? A arbitragem é igualzinho o processo judicial. O árbitro é juiz de fato e de direito daquele procedimento de arbitragem. A única diferença é que a arbitragem ela vem na via extrajudicial, mas é igual. Então, assim, é óbvio que vai ter ali o questionamento, vai se fazer o contraditório, a ampla defesa, tal qual acontece na vara do trabalho, tá bom? Mas talvez você fique mais confortável, e eu me proponho na próxima aula que você dê uma lidinha na Lei 9.307 de 96, que aí você vai verificar que o Instituto da Arbitragem ele tem estreita correlação com o que acontece no Poder Judiciário. Tanto é que quando a gente analisa a natureza do Instituto, é um método heterocompositivo com a participação de um terceiro imparcial. A diferença é que o terceiro imparcial no processo judicial é o juiz e o terceiro imparcial na arbitragem é o árbitro, que naquele procedimento é juiz de fato e de direito, inclusive se equivalendo para fins de responsabilidade civil e penal, tá bom? Então, conforme prometido, eu vou compartilhar aqui com vocês. Aí eu perdi o contato visual com vocês, tá bom? Uma cláusula compromissória. Na verdade, essa cláusula compromissória, ela é da 19 para baixo, tá bom? Depois eu mostro para cima que ela é escalonada. Então, olha lá. Arbitragem. Isso daqui estava inserido aonde, Evelyn? Eu não vou conseguir responder agora porque eu só consigo projetar o documento, eu não consigo ver o que está no site, tá bom? Não tá, Evelyn, não está aparecendo o documento, tá? Ele não apareceu, nós estamos com todo mundo na tela, a lousa sumiu. Eu só estou te passando... me avisa, então vou eu estou te avisando que não apareceu aqui ainda, tá? Então eu vou de novo. Sumiu aquela da lousa, sabe? Só estão todas as pessoas, né? Aquele monte de quadradinho. Mas a lousa sumiu, querida. Então tá ótimo, doutor. Eu vou colocar de novo, e se por algum acaso eu cair, vocês só fiquem aí me aguardando que eu volto, tá bom? Vamos lá. Agora tá? Não, ainda não. Agora foi. Tá vendo? Tá aparecendo? Agora sim, doutor. Agora sim, agora apareceu. Eu preciso que vocês falem para mim, porque eu não vou conseguir ter o contato com vocês. Então, tá bom. Esse daqui, essa é uma cláusula compromissória que estava inserido em um distrato, tá bom? E é nos auspícios do 507A. Então, olha lá. Tem o distrato que foi feito, que por óbvio eu não vou poder projetar aqui para vocês, mas posso colocar a cláusula. Então, olha lá. Qualquer disputa ou controvérsia oriunda do ou relacionada a este acordo, incluindo, mas não se limitando a qualquer questão relativa à sua existência, validade, cumprimento e rescisão, deverá ser final e definitivamente decidida por meio de arbitragem. Então, é uma cláusula compromissória lá, conforme a dicção do artigo 3º da Lei de Arbitragem. Nos termos do artigo 507-A da CLT e da Lei 9.307, de 23 de setembro de 96. A ser instituída e processada de acordo com o regulamento de arbitragem do Núcleo Paulista de Mediação e Arbitragem, Centro de Arbitragem, vigente à época da instauração da arbitragem, exceto se modificado nesta cláusula ou se diferentemente acordado por escrito entre as partes. A arbitragem deverá ser necessariamente administrada pelo centro de arbitragem. Olha como essa cláusula é muito cuidadosa e muito específica.
No caso de impossibilidade do primeiro centro de arbitragem administrar a disputa, as partes concordam que o centro de arbitragem será a Camarb, Câmara de Arbitragem Especial Empresarial Brasil, que administrará a arbitragem com base no seu regulamento. As partes expressamente concordam que a presente cláusula compromissória é obrigatória e vinculante e que sua validade ou eficácia não depende de nenhuma outra condição ou formalidade. Olha lá, o tribunal, que tribunal, Evelyn? Não é o Tribunal de Justiça, gente. Tribunal, para os espectros da lei de arbitragem, é a junção de 3 ou mais árbitros. Então, olha lá. O tribunal deverá ser constituído por 3 árbitros com notório conhecimento de governança corporativa, instituições financeiras e remuneração de executivos. A sentença arbitral deverá estabelecer quantia devida, a parte devedora e o prazo para o pagamento, além de atender aos requisitos do Regulamento de Arbitragem e da Lei 9.307 de 96, principalmente aqueles contidos em seu artigo 26. A arbitragem terá sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, local onde serão realizados todos os atos da arbitragem e será proferida a sentença arbitral. O idioma da arbitragem será a língua portuguesa. A lei da República Federativa do Brasil deverá ser aplicada ao mérito da arbitragem, sendo vedado ao tribunal arbitral o julgamento por equidade. Então, para quem nunca viu uma cláusula compromissória na vida, apresento para vocês uma cláusula compromissória, e essa é uma cláusula compromissória desenhada, e é assim que a gente usa tecnicamente, desenhada para um conflito trabalhista, ou seja, para uma arbitragem trabalhista. E aí, a título de curiosidade, essa, na verdade, era uma cláusula escalonada. Tem o meu nome aqui, então eu posso deixar. Por quê? Porque nessa daqui específica, eu atuei como mediadora. Então, era uma primeira fase de mediação em que eles, inclusive, deixaram bem engessada, porque me apontaram nominalmente na cláusula, e depois da fase de mediação, teve a arbitragem, porque era um caso bem complicado, tanto é que teve um tribunal arbitral. Então, esse pedaço aqui é o que a gente chama de cláusula escalonada, em que, num primeiro momento, eu tenho a eleição da mediação, para depois ter a arbitragem. Então, fica lá, o começo dela fica desde já certo e ajustado, que cada parte, pergunta da Marli, na arbitragem, o pagamento de honorários é igualzinho acontece na justiça, tá bom? Arcará com os honorários de seus respectivos advogados, sendo que eventuais custas judiciais para a homologação, isso se fosse frustrada, tá bom, gente? Acabou que a arbitragem aconteceu. Serão arcadas pela empresa. Todas as demais custas serão arcadas em partes iguais pelas partes. O presente acordo será regido, tal. Aí, olha lá. As partes concordam livremente que todas e quaisquer controvérsias ou disputas decorrentes e relacionadas a este acordo serão submetidas à mediadora, doutora Evelyn R. do núcleo. Se as partes não se compuserem mediante mediação, a disputa será resolvida por meio de arbitragem obrigatória nos termos abaixo. Nesse caso específico, por óbvio, né, não posso contar as partes, o que era. Eu fiz a mediação, mas era algo muito complicado, mas a gente fez uma primeira mediação prévia com termos parciais, mas depois teve a arbitragem. Então, essa cláusula que eu mostrei para vocês é uma cláusula escalonada, em que eu prevejo primeiro a mediação, depois a arbitragem. É o que a gente chama de cláusula escalonada bifásica. Eu posso ter também uma cláusula escalonada trifásica, que é, primeiro, ter uma negociação, por exemplo, qualquer problema oriundo do presente acordo, interpretação e tal, pode ser resolvido por negociação direta entre as partes, depois levar a mediação e depois a arbitragem. Tudo bem? Gostaram de ver uma cláusula compromissória? Agora, eu vou mostrar para vocês um instrumento que é o filho mais desconhecido, que é o compromisso arbitral. Então, a cláusula compromissória, para que ela exista, de novo, e aí, seja na arbitragem trabalhista, seja na arbitragem empresarial, eu preciso obrigatoriamente ter a existência de um contrato
ou de um distrato. O compromisso arbitral, não. Então, eu vou abrir aqui para vocês, mesma coisa, se eu cair, vocês me aguardem que eu volto, só um minutinho. Tá aparecendo para vocês? Perfeito, apareceu. Tá bom. Então, vamos lá. A primeira coisa é como que se chamam as partes na arbitragem, né? Na Justiça do Trabalho, quando a gente tem o processo judicial, a reclamação trabalhista, como que a gente chama, né? Geralmente é reclamante e reclamada, né? Na arbitragem, depende da instituição de arbitragem. As designações mais comuns são demandante e demandada, ou requerente e requerida, depende da instituição, tá bom? Então, aqui, ó, de novo, é um compromisso, um termo de compromisso arbitral, ainda da época da pandemia, tá bom? E eu tenho aqui, ó, vamos lá. Requerente, ou seja, a pessoa física, o que equivaleria ao reclamante. Então, de novo, Evelyn, aonde que está a forma do compromisso arbitral? A forma do compromisso arbitral estão nos artigos 9º e 10º da lei de arbitragem. Então, aqui é uma receita de bolo, é uma forma. Tem alguns elementos do compromisso arbitral que são obrigatórios e que, se não constarem, ele não vai ter validade, e alguns outros que são opcionais, tá bom? Então, aqui é o seguinte, esse expatriado, que é um argentino, quando ele estava lá, o contrato dele começou em 2011, né? 2011 é o quê? Antes da reforma trabalhista e da inserção do 507A. O que significa que, quando ele começou a trabalhar, ele não tinha possibilidade de fazer o término do contrato de trabalho dele por arbitragem. Aqui, ao invés da empresa fazer algum aditivo, eles optaram que, de novo, para mim sempre é o instrumento mais hábil e apto a fazer isso, um compromisso arbitral, só para dar um pouquinho aqui do contexto, tá bom? Então, eu tenho a qualificação do requerente, argentino, casado, diretor técnico, né? O que eu falo são os C-levels, né? Os high levels, que a gente fala, altos executivos, portador do RNE, porque ele é expatriado, ele é estrangeiro, CPF, o endereço dele, qualificação da empresa, e aqui, ó, o objeto da arbitragem. Então, eu vou lá delinear, isso daqui é um elemento obrigatório que está lá no artigo 9º da Lei 9.307, que é a Lei de Arbitragem. Então, ó, a presente demanda versa sobre o pagamento de verbas oriundas da relação de emprego relativas ao período de... Olha como é um período alto, né? Por quê? De novo, dando um pouquinho o contexto da pandemia, acho que foi um pouquinho, já estava estava na pandemia já, né? Então, o movimento dos executivos, quando da pandemia, foi retornar para a base, né? Para a matriz, porque muitas das vezes as operações começaram a diminuir aqui no Brasil. Então, período de 1º de abril de 2011 a 28 de março de 2020. Tem uma crase errada aqui, tá, minha gente? Vamos lá. Como verbas rescisórias e indenizatórias, conforme apresentadas no termo de rescisão do contrato de trabalho, e de todas as verbas devidas aqui, porque, de novo, não são só as verbas rescisórias, né, no caso deles, a gente tem outros tipos de verbas, e de todas as verbas devidas em razão da relação de emprego havida entre as partes no citado período objeto de rescisão de contrato de trabalho por iniciativa do empregador, tendo como base de cálculo a remuneração fixa de R$ 25.804,68, ou seja, né, bem acima, na verdade, quase que 4 vezes o teto da Previdência. E eu selecionei isso daqui de forma bem emblemática para mostrar para vocês que, assim,
É muito difícil, tá bom? Na verdade, até hoje eu nunca atuei em nenhum auto executivo que está ali nos 14.200, né? Que é o que a gente tem hoje. Geralmente, os casos que chegam são remunerações, na verdade, esse aqui geralmente acima de 30, tá bom? Que é o que justifica o pagamento de custas arbitrais e tudo mais. De novo, lembrando que eu estou mostrando aqui para vocês um compromisso arbitral que tem a ver com o quê? Com 507A da CLT. Então, olha lá. Por este compromisso arbitral extrajudicial, por quê? Sim, existe compromisso arbitral judicial. O compromisso arbitral judicial, ele é previsto na lei de arbitragem. Se o compromisso arbitral extrajudicial, as pessoas nem têm tanto contato, que dirá o judicial. O compromisso arbitral judicial, basicamente, ele serve para suprir alguma lacuna em cláusulas compromissórias patológicas. Nossa, Evelyn, o que é isso? Eu mostrei para vocês aqui uma cláusula compromissória extremamente perfeita, em que da leitura dela, você conseguia saber aonde você ia instaurar a arbitragem, como que você ia fazer a eleição dos árbitros e tudo mais. Mas eu tenho muitas cláusulas compromissórias que são defectivas, patológicas, ou seja, faltam tantas informações que as partes não conseguem sequer saber aonde elas precisam instaurar a arbitragem. Nesse caso, como a cláusula compromissória, ela faz com que você não consiga acessar o Poder Judiciário, por quê? Porque se as partes já previram de antemão que elas queriam resolver por arbitragem, a única forma que você consegue resolver ou completar para instaurar a arbitragem é entrando com uma ação no Poder Judiciário para que o juiz faça um compromisso arbitral judicial para completar aquela cláusula compromissória, tá bom? Então, assim, até hoje eu nunca vi um compromisso arbitral judicial, mas a doutrina mostra, né, e a jurisprudência, que a forma dele é como se fosse um despacho mesmo, assim, em que o juiz coloca ali, as partes celebram em conjunto com ele, mas ele remete ou ele ajuda na eleição dos árbitros ou da instituição de arbitragem, tá bom? Esse que eu estou mostrando aqui para vocês é um extrajudicial. Então, por este compromisso arbitral extrajudicial, as partes de comum acordo resolvem submeter o litígio acima sucintamente descrito à arbitragem, em conformidade com os dispostos nos artigos 9º e 10º da Lei 9.307 de 96, tá bom? Ou seja, foi o que eu falei para vocês. Basta vocês lerem os artigos 9º e 10º, que lá tem a receita de bolo do compromisso arbitral. Aí tem a eleição da instituição de arbitragem, então olha lá, também é um elemento que está no artigo 13, olha lá. Portanto, as partes elegem o núcleo, órgão arbitral institucional, para que no presente caso, em conformidade com a dicção do parágrafo único do artigo 13, combinado com o caput do artigo 21 da Lei 9.307 de 96, Evelyn, que artigo que são esses? Eu tenho dois tipos de arbitragem. Eu tenho a arbitragem institucional, que cada vez mais é a mais adotada, como bem a Marli perguntou. Invariavelmente, você indica uma instituição de arbitragem para administrar o seu procedimento. Então, é isso que eu tenho aqui nesses artigos. Mas eu tenho também, de acordo com o artigo 5º da Lei de Arbitragem, a possibilidade de uma arbitragem ad hoc, né? O que é uma arbitragem ad hoc? A lógica é basicamente a mesma da procuração ad hoc. Você pode simplesmente só indicar os árbitros, e aí o árbitro que vai ajudar a disciplinar e as partes vão ter que administrar a arbitragem por si só. Cada vez mais em desuso, né? Por quê? Porque, basicamente, quem teria que fazer a administração dessa arbitragem seriam os advogados das partes, o que geralmente não dá muito certo. Então, cada vez mais o que a gente tem é a prevalência da arbitragem institucional em prol da arbitragem ad hoc. Mas é importante dizer aqui, vem meu coração internacionalista comparatista, de que a preservação da possibilidade da arbitragem ad hoc na lei
é para preservar justamente o espírito da arbitragem, né? Que é você simplesmente eleger um terceiro imparcial para julgar a sua contenda, tá bom? Então, em conformidade com a dicção do parágrafo único do artigo 13, combinado com o caput do artigo 21 da Lei 9.307 de 96, além do artigo 32 do seu regulamento interno, indicar um árbitro com a especialidade técnica requerida para atuar no procedimento arbitral em apreço. No caso, o regulamento de arbitragem dessa instituição falava que as partes indicam a instituição que vai administrar a arbitragem, e essa instituição que vai administrar a arbitragem vai indicar o árbitro para julgar o caso, tá bom? Nesse sentido, deverá o árbitro examinar os detalhes do caso, solicitar as informações e esclarecimentos necessários e ouvir as partes ou os respectivos representantes, declarando ter conhecimento de que a solução será proferida, de acordo com a Lei Federal 9.307 de 96. Como este procedimento ele estava sendo feito, né, de forma remota, por fim, está a dizer que a sede da arbitragem, toda arbitragem tem que ter uma sede, né? Porque, na verdade, o procedimento de arbitragem, ele equivale à fase de conhecimento do processo. Então, se houver um descumprimento dos termos da sentença arbitral, os respectivos advogados podem o quê? Podem executar a sentença arbitral, tal qual podem executar uma sentença judicial, e para isso eu tenho que ter a fixação da sede de arbitragem. Por quê? Porque às vezes as partes estão em partes distintas, em estados distintos e países distintos, né? Por fim, está a dizer que a sede da arbitragem para a prolação da sentença arbitral, conforme o inciso 4º, artigo 26 da Lei 9.307 de 96, será a Avenida Paulista, 509, enfim, o endereço lá da instituição. Depois, a assinatura das partes, e aqui a assinatura de duas testemunhas, que é a receita de bolo prevista lá no artigo 9º da Lei de Arbitragem. A Lei de Arbitragem prevê que, por exemplo, o compromisso arbitral possa ser feito por instrumento público, ou, se for feito por instrumento particular, eu tenho que ter obrigatoriamente a assinatura de duas testemunhas. O que isso quer dizer? Que, via de regra, eu poderia fazer um compromisso arbitral aonde? No cartório. Nunca vi também, tá bom? Nunca vi um compromisso arbitral judicial e nunca vi um compromisso arbitral feito pelo cartório. Usualmente, e os que eu acabo atuando é dessa forma. Essa receita de bolo e a assinatura de duas testemunhas, tá bom? Jordane? Como você mencionou na aula passada sobre as empresas de fora, eventualmente funcionários de outros países que vêm para cá, prestam serviço por um determinado tempo e são até regidos por ambas. Eles são expatriados, a nomenclatura deles é expatriados. Ok, mas um exemplo genérico, assim, você já teve alguma arbitragem em que foi eleito o local da sentença outro país? Ainda essa oportunidade, mas eu já tive, geralmente, já tive aplicação de lei suíça, por exemplo, para representantes farmacêuticos, por conta de patente, na maioria das vezes eles têm uma questão de uma regulação em Genebra, então a aplicação de lei suíça, mas da prolação ser fora do Brasil eu ainda não participei. Já participei de arbitragem, por óbvio, o idioma escolhido não foi o português, foi o inglês, e a aplicação de alguma outra legislação estrangeira. Agora, da prolação não ser em território nacional, ainda não participei. Obrigada. O dia que eu for convidada para ser árbitra lá na CCI em Paris, quem sabe, né, Jordane? Quem sabe? Tomara que chegue logo esse dia, né? Um dia talvez chegue, né? Tem que convidar a gente para ir passear, viu? A Marli de novo, aqui de Maricá, Rio de Janeiro. Diga, Marli. Eu só queria, minha querida, que você esclarecesse para mim com relação
ao provimento 196/2020, que reconheceu como atividade advocatícia a atuação dos advogados como conciliadores, mediadores e árbitros, sem questionar a empresa, o CNPJ, nada. Reconhece que isso seja feito por advogados, como eu sou, né? Sou advogada, e eu nunca atuei nisso, eu estou pensando nisso agora, né? Então, por isso é o meu questionamento. Ô, Marli, deixa eu te falar uma coisa. É que aí eu sei que tem opiniões divergentes. É porque, assim, ó, ser advogado é profissão. Então, eu sou advogada regularmente inscrita na OAB, como você, Jordane, doutor Mário Sérgio, como a maioria das pessoas que aqui estão. Ser árbitro, ser mediador, ser conciliador é situação. Tanto é que eu sei que tem um movimento forte para transformar o mediador em uma profissão regulamentada. Particularmente, de novo, é a minha opinião, tá bom? Estou dando aqui a minha opinião. Eu sou contra. Eu sou uma pessoa de soluções extrajudiciais e eu tenho entendimento bem tradicional de algumas questões. Então, assim, quando você pega lá meu currículo, ou pega o meu Lattes, eu não sou árbitra. Eu estou árbitra no momento em que aquelas partes, como eu mostrei aqui para vocês, me elegem e assinam um compromisso arbitral. No resto do meu dia, invariavelmente, ou eu sou professora, que também é uma profissão, né? Dou aula numa universidade, dou aula aqui na ESA, ou eu sou advogada. Então, você não pode confundir as coisas, Marli. O fato desse provimento possibilitar aos advogados atuarem em determinadas situações, como conciliador judicial, como mediador extrajudicial, como mediador judicial ou como árbitro, não confundir com a sua profissão de advogado, são situações. E eu entendo a sua confusão, por quê? Porque na maioria das vezes, as pessoas que atuam com mediação e com arbitragem, atuam em alguns casos. É que eu, Evelyn, que estou dando esse curso na ESA, eu tive, vou dizer assim, a vocação ou o privilégio de só atuar profissionalmente com mediação e com arbitragem. Então, eu fui diretora executiva e continuo sendo agora da CAMES da Unidade de São Paulo, de uma instituição de mediação e arbitragem, sou coordenadora acadêmica também da CAMES e atuo profissionalmente como mediadora ou como árbitra. Eu nunca advoguei, assim, no litigioso, entendeu? Mas, na maioria das vezes, a pessoa pode acumular as duas coisas. A pessoa pode ser advogada, por exemplo, e ter processos judiciais, e em outros casos, atuar como mediador, como mediadora. Tanto é que, só para terminar aqui de esclarecer, a função de árbitro, de mediador e de conciliador não é exclusivo de advogado, tá bom? É porque você está no curso de arbitragem trabalhista. Se você estivesse no curso, por exemplo, de mediação familiar ou de arbitragem empresarial, provavelmente você encontraria vários mediadores e árbitros que são psicólogos, pedagogos. A única exigência é ter o superior, não é isso? Ora, Josi, de novo, vou falar o que a lei diz. Não vamos confundir. Do que você está perguntando? Sabe qual que é a qualificação do árbitro pela lei de arbitragem? Não tem nada a ver com o superior. A lei de arbitragem é muito clara. Ela fala que será árbitro aquele que detenha a confiança das partes. Verdade. É isso. Então é muito relativo, né? A pessoa calma, pode ser mas sim. Marli, deixa eu falar. Pode ser sim. A prática demonstra, de novo, por isso que a aula aqui é Fundamentos e Práticas da Arbitragem.
A lei de arbitragem traz esse conceito porque é um conceito basicamente milenar. A arbitragem é um instituto, não vou dizer que é milenar, a mediação é milenar, a arbitragem é secular, mas vamos lá. Porque árbitro é aquela pessoa que tem confiança das partes. Quando a gente estuda a história da arbitragem, na Argentina, durante muito tempo, os árbitros eram os barbeiros dos bairros. Por quê? Porque eles tinham a confiança das partes, eles sabiam o que estava acontecendo naquele bairro. Agora, o que a prática demonstra? Invariavelmente, a atuação do árbitro, ela tem a ver com a expertise dele, com a especialidade dele. Então, você acaba sendo eleito por um determinado caso, em razão da sua expertise, da sua especialidade, da sua técnica naquele determinado assunto. E mais ainda, no Brasil, já que nós estamos aqui falando da prática da arbitragem, tem a ver também com formação acadêmica. Invariavelmente, quando você entra para ver a lista de quadro dos árbitros das instituições mais antigas, mais famosas de arbitragem no Brasil, invariavelmente eles são mestres e doutores e professores universitários. Então, isso não é uma regra, não está na lei de arbitragem, mas é uma prática. Diferente do mediador. O mediador, e de novo, depende de qual mediador você está falando. Você está falando do mediador judicial? Se você estiver falando, e aí sim, tá, Josi? Se você estiver falando do mediador judicial, de acordo com a lei 13.140/2015 e a resolução 125/2010 do CNJ, o mediador judicial tem que ter formação em ensino superior, 2 anos de atuação e fazer toda a capacitação, ser acreditado no CNJ e tudo mais. Diferente do mediador extrajudicial, que o mediador extrajudicial, a escolha dele tem a ver mais ou menos com a mesma questão que eu disse, com a expertise, tá bom? Então, só para você não confundir, e eu entendo que realmente é um pouco confuso, tá bom? Tá bom, obrigada. Só para explicar, Maria, assim, Evelyn, com relação ao provimento da própria OAB federal, né? Não é questão que eu falo por mim, né? Não estou falando, mas posso falar? Eu não sei nem que ela reconhece. Ela reconhece, na verdade, ela fala que a gente pode atuar. Maria, só para esclarecer, mas só que é porque, assim, se você olhar o código da OAB, o código de advogado, o que esse provimento deu é que permite, pode ser que no Conselho de Engenharia tenha lá também, o engenheiro, no Cresce tem também, que ele pode exercer a função de mediador e de árbitro. Entendeu? Porque, assim, poderia haver impedimento. Você é advogado, você não pode fazer isso. Quer dizer, nós não podemos fazer cirurgia plástica nos outros, porque nós somos advogados. Então, é nesse sentido, mas é bem nesse sentido que a OAB criou, para evitar amanhã alegar que o árbitro está impedido, porque ele é um advogado. É por isso apenas, tá? Ele deixou bem claro. Amigo, olha só, com relação, amigo, que ela regulamentou as mediações e conciliações, principalmente, né? A questão de árbitro é meio complicada, né? Mas não, Marli, mas só para você entender e para ficar claro. Foi regulamentada, ou seja, foi aceita pela OAB nacional, né? Não é questão regional, né? Que nós possamos fazer qualquer mediação ou qualquer conciliação, né? Sem com parâmetro da OAB, né? Então, tudo bem, Marli. Deixa eu só continuar aqui, mas você entendeu o que eu quis dizer? Só para você entender. O que quer dizer é, nós, advogados, podemos atuar como, tá bom? Mas, só para você entender, vamos lá. Na outra cláusula que eu coloquei, você viu que um dos critérios para a escolha dos árbitros era que eles tivessem relevante conhecimento em governança corporativa, instituições financeiras e remuneração de altos executivos. Ou seja, ali não estava falando que os árbitros que iriam ser escolhidos obrigatoriamente tinham que ser advogados.
De repente, uma pessoa que trabalha no RH tem noções muito melhores de governança corporativa do que um advogado. Mas quem vai escolher isso são as partes, são os advogados que estão naquela arbitragem, porque o princípio mor que rege a arbitragem, seja ela trabalhista ou não, é o princípio da autonomia, da vontade das partes. Ou seja, é a livre pactuação, é aquilo que eles concordarem. Então, só para você entender que, de novo, o nicho da mediação e da arbitragem, e voltando aqui para a arbitragem trabalhista, sim, vou dizer, 98% somos nós, advogados, que atuamos nesses casos. Mas, quando vamos para outras áreas do direito, como, por exemplo, mediação escolar, mediação familiar, que é um outro tipo de solução extrajudicial, eu posso me deparar com psicólogos, pedagogos, tá bom? É uma possibilidade, mas não é uma restrição, tá bom? E aqui eu vou colocar, porque eu não posso confiar que vocês, de repente, vão ver esse material aí nessa fériazinha que a gente vai ter de uma semana, eu vou colocar aqui um acórdão, e aí eu vou dizer para vocês, fica a dica, né, quem quiser fazer uma pesquisa sobre o que os tribunais superiores, né, falam sobre a arbitragem trabalhista, esse que eu vou trazer é um acórdão antiquíssimo, ele é de 2011, se não me engano, mas basicamente, ou seja, antes da reforma, e ele está falando de arbitragens, né, que não são de autos executivos, são aquelas arbitragens clássicas de arbitragem trabalhista, basicamente quem vê um acórdão viu todos. Por quê? De novo, a fundamentação aqui nunca é se é a favor ou é contra a arbitragem trabalhista, nada disso. Até esse que eu selecionei por motivos óbvios, né, são incentivadores da arbitragem trabalhista, mas fala que você vai anular a arbitragem se ela tiver o quê? Vício de consentimento, se o trabalhador for o quê? Lesionado nos seus direitos, tá bom? Então, mesma coisa. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Se cair, eu volto. E aí eu vou resvalar aqui alguns pontos, inclusive da aula da professora Daniela, da aula inaugural. Só me guiem, vocês estão vendo o documento? Sim. Perfeito. Então, ó, botei lá, tá no material de vocês, tá bom? E aqui, preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. A professora Daniela, ela começa a aula inaugural dela, na nossa primeira segunda-feira, falando do questionamento da Lei 9.307 de 96, lá na promulgação, sobre a sua constitucionalidade. E o que se questionava à época é que os nossos juristas, e eu vou dizer, estou falando juristas, mas na verdade os nossos juízes, porque muito foi a APAMAGES, né, que entrou assim com essas ações, enfim, e tinham esses questionamentos, como se a arbitragem causasse qualquer óbice ao acesso à via jurisdicional. E, pelo contrário, né, eu sei que aqui não é o objeto central da nossa aula, mas só para recordar que, dentre os métodos de resolução de conflitos extrajudiciais, a arbitragem é aquela que mais se utiliza da prestação jurisdicional. Em muitas hipóteses, basta ler a lei de arbitragem, ela vai se socorrer do poder judiciário, tá bom? Só para deixar isso bem claro. Então, em nenhum momento, ela visa obstar a atuação do Poder Judiciário. Primeiro porque, mais uma vez, né, uma questão de conceito. A arbitragem, ela só dá conta da fase de conhecimento. Então, por exemplo, se eu tiver ali o não cumprimento do que está disposto na minha sentença arbitral, os advogados terão que se socorrer do Poder Judiciário, por exemplo, para executar os termos daquela sentença arbitral. Então, sinceramente, não consigo entender qual que era a dúvida no momento ali da promulgação da lei de arbitragem. Em hipótese nenhuma, a arbitragem obsta o exercício jurisdicional,
tá bom? Então, agora passando para a parte mesmo da arbitragem trabalhista, eu tenho lá, eu recortei e colei aqui, né, para dar uma arrumada. Então, dissídio individual, sentença arbitral, validades e efeitos, extinção do processo sem resolução do mérito, artigo 267, inciso 7º do CPC. Gente, é de 2011, mas essa daqui é uma das melhores que tem, então por isso que eu trouxe, tá bom? Então, olha lá. Isso porque o princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas deve ser examinado a partir de momentos temporais distintos, relacionados, respectivamente, com o ato da admissão do empregado, com a vigência da pactuação e sua posterior dissolução. Então, muitos dos entendimentos que hoje estão totalmente sedimentados constam aqui nesse acórdão, que é, eu tenho que entender quando que eu posso, por exemplo, inserir uma cláusula compromissória. No ato da admissão do empregado, eu entendo que não. Hoje, o 507A da CLT entende que sim. Eu continuo entendendo que não. Quando da vigência da sua pactuação, ou seja, no trâmite do contrato de trabalho ou posterior à sua dissolução, eu, particularmente, entendo que o melhor sempre é na dissolução, quando do término do contrato de trabalho, tá bom? Então, olha lá. Nesse sentido, sobressai o relevo institucional do ato de contratação do empregado e da vigência do contrato de trabalho, em função do qual impõe-se realçar a indisponibilidade dos direitos trabalhistas, visto que, numa e noutra situação, é nítido a posição de inferioridade econômica do empregado, circunstância que dilucida a evidência de seu eventual consentimento, achar-se intrinsecamente maculado por essa difusa e incontornável superioridade de quem está em vias de o contratar ou já o tenha contratado. Exatamente o que eu entendo. No momento da contratação, ele acaba aceitando, inclusive, uma cláusula compromissória. Então, não é o melhor momento, né? Aí, vai continuando aqui, e aqui eu vou trazer alguns desses insights. Então, ó, desse modo, não se depara previamente com nenhum óbice intransponível para o que o ex-empregado e ex-empregador possam eleger a via arbitral para solucionar conflitos trabalhistas, provenientes do extinto contrato de trabalho, desde que essa opção seja manifestada em clima de ampla liberdade, reservado o acesso ao judiciário para dirimir possível controvérsia sobre a rigidez da manifestação volitiva do ex-trabalhador na esteira do artigo 5º, inciso 35 da Constituição. A questão para a anulação de uma sentença arbitral trabalhista, invariavelmente, sempre vai dizer respeito a dois pontos: a vício de consentimento do empregado ou pagamento inexato das verbas trabalhistas, tá bom? Então, olha lá, tendo em conta que no acordo impugnado não há nenhum registro sobre eventual vício de concedimento do recorrido, ou seja, estava tudo certo, ele entendeu aonde ele estava, ele sabe que ele não está na empresa, ele sabe que não está no Poder Judiciário, ele sabe que não está no escritório de advocacia, tá bom? Ao eleger após a extinção do contrato de trabalho a arbitragem como meio de composição do conflito trabalhista, uma vez que a tese ali sufragada fica circunscrita à inadmissibilidade da solução arbitral em sede de dissídio individual, não se sustenta a conclusão ali exarada sobre a nulidade de acordo firmado pelas partes perante o tribunal arbitral. Aqui ele usou errado, tá? Aqui ele usou tribunal arbitral como instituição de arbitragem, não nos moldes lá da lei de arbitragem. Aí, só para... Não vou poder ler tudo com vocês, é muito grande, enfim, mas só para vocês verem aí no final de semana, eu vou pegar só mais um ponto, que é exatamente essa daqui, ó. A recorrente sustenta que o acordo homologado no juízo arbitral faz coisa julgada perante a Justiça do Trabalho. Ou seja, minimamente, esse faz coisa julgada perante a Justiça do Trabalho é o que você pagou em sede de arbitragem trabalhista e se a sentença ela é válida, minimamente o que vai acontecer é você compensar essas verbas, né? Argumenta que os direitos trabalhistas não são infesos à transação posteriormente, infesos, né? Posteriormente ao fim do vínculo empregatício, tanto que são objeto de conciliação, trazendo a colação arestos para a comprovação da divergência jurisprudencial. Ou seja, eu tenho a transação desses direitos
pelo próprio juiz trabalhista pós-término do pacto laboral. Então, o mesmo pode acontecer em sede de arbitragem trabalhista, né? Aqui ela vai dando algumas outras questões, e aqui, de novo, é o que eu falo que é o que dá problema, né? Tem um outro pedacinho, pera lá. Aqui tem vários que falam nesse sentido, o que fez a arbitragem ser anulada ou não, tá bom? Questão da litigância de má-fé, e aí eu vou, já tá dando aqui o horário, falando um pouquinho da litigância de má-fé, para a gente encaminhar aqui para o final, e vejo se vocês têm algumas perguntas, né? Uma das vezes que eu tive uma sentença minha questionada, o juiz, inclusive, aplicou litigância de má-fé à advogada do empregado, tá? Por quê? Olha que coisa. A advogada do empregado, que eu vou dizer para vocês, ele não era um alto executivo, mas ele tinha uma remuneração bem alta, e eu lembro até hoje que ele recebeu 1,5 milhão em 15 parcelas, tá bom? Só que ele foi na audiência acompanhado da sua patrona, da sua advogada, contratada para aquele ato, que negociou todos os valores, que tinha procuração e tudo mais. Só que no trâmite da arbitragem, doutor Mário Sérgio, o senhor está com a câmera aberta, deixa eu avisar que eu não sei onde o senhor está, tá bom? Deixa eu fechar aí a câmera. Vamos lá. Isso, eu acho que o senhor está na geladeira. No ato, na audiência, todas as vezes que eu conferi os valores e perguntava se eles estavam, né, de acordo e tudo mais, eu senti uma reticência muito grande do funcionário, ele estava insatisfeito com o valor, né? E aí eu pausei a audiência várias vezes, falei muito firme com a advogada dele, no sentido de, olha, o seu cliente me parece que ele não está confortável com esse valor, eu acho que seria interessante talvez a gente remarcar essa audiência e você negociar novamente com a empresa, porque eu estou sentindo que ele não está confortável, e para que eu possa sentenciar e para que a gente possa fechar esse acordo aqui em sede de arbitragem trabalhista, eu preciso que vocês estejam de acordo, e eu estou vendo que claramente o seu cliente não está de acordo. Parei, apliquei lá uma técnica, falei que se chama cálculos, que a gente pode aplicar, inclusive, né, no próprio... É uma técnica própria de mediação, mas você pode aplicar ali na arbitragem para separar, para conversar e tudo mais. Falei assim, olha, a gente pode marcar novamente, eu acho que talvez você tenha que conversar com o seu cliente, você precisa ver se é efetivamente isso que ele quer. Ela não pode fazer, ele está certo, enfim. E aí, o que aconteceu? Quando caiu a 15ª parcela, a mesma advogada entrou com uma ação para anular a minha sentença. E aí, isso eu vi, eu não posso falar, posso trazer esse caso, nem nada, nem posso trazer jurisprudência, mas eu acompanhei. O advogado entrou, solicitou, mediante a instituição de arbitragem, a gravação, e ele fez toda uma contestação, e o juiz foi muito duro. Ele extinguiu sem o julgamento do mérito e condenou a moça advogada em litigância de má-fé, inclusive falando que ele tinha visto a gravação do procedimento de arbitragem e que ele falou que ele nem ia entrar na questão da possibilidade ou da impossibilidade da utilização da arbitragem trabalhista para conflitos individuais, mas que a árbitra tinha perguntado e reperguntado várias vezes se ela estava certa daquele acordo, que ela estava sentindo que o funcionário estava reticente e tudo mais, e ela falou que não, que estava tudo certo. Então, assim, como que ela pôde aceitar naquele momento e depois questionar, né? Então, só para vocês verem que o entendimento dos juízes do trabalho também está mudando. Tudo depende muito da postura, né, de quem conduz o procedimento e sempre tomando aqueles cuidados, tá bom?
Então, acho que vou finalizar a aula de hoje. Queria saber se alguém tem mais algum questionamento. Mais uma vez, lembrando, coloquei lá, inclusive gostaria de parabenizar a Jordane, que está aqui. Um dos materiais que eu coloquei é o manual lá, as guidelines de boas práticas do CONIMA para arbitragens trabalhistas. E a Jordane, que está aqui, é uma das autoras da comissão lá do CONIMA de arbitragem trabalhista, está lá no material de vocês. E na aula do dia 12, é o que eu falei, quem quiser, aconselho fortemente, né, que vocês façam a atividade que eu deixei para vocês. Eu vou dar um feedback dessas atividades e fazer o fechamento do nosso curso. Alguma pergunta, algum comentário? Querida, eu estou só despedindo, foi ótimo. De novo, parabéns. É que eu estou chegando aqui no Einstein, que eu tenho que ver um problema que aconteceu aqui. Não é nada sério, mas eu tive que viver aqui. Tudo bem, doutor. Eu fiquei na dúvida, eu só avisei, porque eu estou vendo que o senhor está aqui, tá ali. Eu estava no carro aqui, como eu não queria perder, eu estava no carro. Então tá bom, obrigada. Beijão, tá bom. muito obrigado, querida. Tchau. Até mais, tchau, tchau. Tchau. Algum comentário final? Mais uma vez, lembrando que não temos aula na segunda-feira, teremos aula no dia 12, tá bom? Mari, muito obrigada. Pode perguntar. Obrigada, Leonardo. Professora, só uma pergunta. É uma coisa assim que eu não entendi muito bem. Pode perguntar. Quando existe o funcionário de outro país, que ele é expatriado, né? Quando a arbitragem é iniciada aqui no Brasil, por exemplo, qual lei ele continua procedendo na lei brasileira ou da pátria nativa? Mari, a sua pergunta, na verdade, é uma pergunta de direito internacional, na verdade, de conflitos de lei, não é muito de arbitragem trabalhista. O expatriado, ele é uma figura que é o que a gente chama, é basicamente uma ficção jurídica, tá bom? Por que a gente usa esse termo expatriado? É basicamente, fazendo assim, explicando bem por cima, ele continua sendo um nacional daquela determinada, do país dele. Só que para fins trabalhistas, para que a legislação trabalhista possa grudar, possa ser aplicável a ele se expatria, ele tira um pedacinho da pátria dele para que a gente possa ter a aderência da CLT, da Constituição, para direitos trabalhistas, tá bom? Então, assim, todos os casos de expatriados que eu atuo, a aplicação da lei é da legislação trabalhista e subsidiariamente para fins de execução ou de pagamento de bônus, stock options, outplacement, que são direitos que não têm a ver com a CLT, aí eu tenho uma aplicação subsidiária de uma legislação estrangeira, tá bom? Mas o fato dele ser expatriado, o que significa para fins da legislação trabalhista, ele tem a aplicabilidade da CLT e dos direitos previstos na convenção, que ele trabalha, na Constituição e tudo mais. É isso. Ficou um pouco mais muito fácil? Obrigada, professora. Então, tá bom. Aula hoje, viu? Obrigada. Agradeço a presença de todos vocês e espero encontrá-los na nossa próxima aula do dia 12, tá bom? Aproveitem os materiais que eu coloquei lá, façam o exercício para que a gente possa ter uma boa aula final no dia 12, tá bom? Muito obrigada. Professora, até mais. eu só quero uma pergunta final. Diga, Malu. A CONIMA domina, no caso, a arbitragem no Brasil, é isso? No caso da região sul aqui, do Sudeste. Oi, vamos lá. Fala de novo, Marlino, eu perdi o seu começo. É assim, né? É que parece que a CONIMA domina essa área aqui na região Sudeste, né? Não é CONIMA. O CONIMA é o Conselho Nacional das Câmaras de Mediação e Arbitragem. Na verdade, de novo, eu vou pedir para a Jordane, que está aqui, explicar o que é o CONIMA para Marli, por favor. Não o CONIMA não é uma instituição de arbitragem. Ai, a Jordane me abandonou aqui? É dominação, né? Domina. Não. É só para você entender. As câmaras de mediação e arbitragem, diferente de nós que temos conselhos regionais de profissão, por exemplo, a OAB,
O CONIMA, ele tenta congregar e trazer boas práticas. De novo, essas instituições, elas são instituições privadas, elas não podem sofrer fiscalização de nenhum tipo de instituição. De novo, são instituições privadas, autônomas, né? Muitas das vezes, as primeiras câmaras de arbitragem que a gente tem são câmaras que, invariavelmente, são coligadas com câmaras e consulados, né? A câmara mais antiga brasileira que a câmara no Brasil mais antiga em funcionamento é a Brasil-Canadá, que é ligada ao consulado, a Câmara de Comércio, Fomento de Comércio. Então, assim, o CONIMA, entra no site lá do CONIMA, pega o material que eu coloquei. É o quê? É um conselho que traz boas práticas para as instituições de mediação e arbitragem, mas ele não é um órgão fiscalizador, ele não é um órgão profissional, tá bom? Marli, nós temos muitas instituições de arbitragem no Brasil. Nos estados, instituições que são ligadas a câmaras de comércio, a consulados, instituições que são ligadas a instituições comerciais, instituições que são ligadas mais a questões internacionais. Então, basta você fazer uma pesquisa. Nós temos muitas instituições, tá bom? Tá bom, mas eu falo assim na questão do acordo, né? No caso de arbitragem, né? Dessa área aí que eu tô falando aqui agora, no caso, né? Essa área aí, e tudo bem. Tá bom, então, Marli. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tá? Tchau, tchau.